Olá, estamos iniciando o Conexão Cidade, programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET, pelo Facebook, YouTube, pelas redes sociais, também pela Amigo TV em mais de 140 municípios. Os temas desse programa são variados, são temas do cotidiano e hoje a gente vai procurar tocar em algumas temáticas que estão relacionadas também com a eleição, tendo em vista a véspera quase da eleição, desse período eleitoral que está quase acabando, né? Esse período de propaganda eleitoral obrigatória, nós temos a eleição agora no domingo, posteriormente à nossa gravação aqui. Estão conosco hoje presenças muito ilustres, convidados muito especiais para esse programa. O Patrick Rodrigues, diretor da PRS Monitoramento, o homem que é especialista em segurança patrimonial, segurança pessoal. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigado, Arigoni. O Marcos Hubner, diretor da FISMA, vice-diretor da FISMA, né? As academias, como eu digo, e eu também sou do ambiente acadêmico, elas, no meu ponto de vista, são muito importantes nesse momento que a gente vive aí, e há uma necessidade de uma sinergia talvez maior da academia com o mercado de trabalho, com as relações todas. Eu queria tocar nessa questão hoje contigo aí, e seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E a nossa amiga, nossa colaboradora, nossa parceira, a Elizabeth Flores, da Cibrama, diretora da Cibrama, que está aqui conosco para brilhantar esse grupo aqui. Seja muito bem-vindo também. Então nós iniciamos esse programa, que como eu disse é um programa, não chega a ser um debate, mas é um programa aberto, né? E com esses temas aí que são os temas do cotidiano. Como é que vocês veem, então, não sei quem quer começar falando, esse momento que a gente vive, com todas essas questões que estão sendo postas aí e foram trazidas à tona agora por conta do período eleitoral, né? Que tudo vem saúde, vem segurança, vem educação aí. E esses temas, eles ficam pulsantes na época da eleição. E é interessante que você diga, né, que são essas bandeiras que são um mantra, né? Que os candidatos aí, eles levantam esse mantra e falam muito nisso, saúde, segurança e educação, em redução de contas, melhorar a questão financeira do Estado, do país, dos municípios, enfim, mas depois que passa a eleição a gente vê que a coisa não é bem assim. Então acho que dá pra gente começar por aí. Como é que tá? Vamos conversar com a Elizabeth. Como é que tá a questão do comércio em Santa Maria, que isso toca também na questão da segurança, enfim. Bom, o comércio em Santa Maria, nos últimos tempos, não anda muito bem, né? A gente já veio de uma crise econômica muito forte desde 2015, depois 2 anos de pandemia. Vocês imaginam que ficou bem ruim, fecha tudo, a economia a gente vê depois, muito difícil, tanto para nós que fechamos, como para mais de 30 mil no Rio Grande do Sul, empresas fecharam, não só lojas como empresas, né, fecharam. Então, é um período bem difícil, né? Nós estamos lutando e a cidade está assim, um pouco abandonada, né? Calçadão, as ruas, assim, isso não nos ajuda muito. Então, eu não posso te dizer que a gente está no melhor momento. Santa Maria já foi muito boa no comércio, né? Ela era um centro comercial do interior do Rio Grande. É. Sabes que eu trabalhei na Delegacia de Polícia Regional ali há alguns anos, na antiga Rua 24 Horas, né? Alberto Pasqualini 28. E eu via o movimento naquelas lojas no entorno ali, bem no centro da cidade, né? Era muita gente, muita circulação de pessoas. E hoje a gente vai ali e vê que, olha, não tem metade das pessoas que circulavam. A gente vê aquelas lojas ali bastante vazias, né? E realmente a circulação, ela tá muito diferente. Eu não sei se por conta do novo tempo que a gente vive, onde a gente comercializa muito pela rede social, a gente compra muita coisa pela internet, e as lojas físicas talvez estejam sofrendo em razão disso, ou se por conta da crise, do pós-pandemia, enfim. O que vocês acham? Vou elencar sobre o tema, baseado já no tema da educação que o Marcos vai poder complementar, né, conosco, né?
o que eu acredito? Que quanto mais ensino nós entregarmos para a sociedade, uma sociedade melhor a gente vai ter, né? E, infelizmente hoje, elencando aí no quesito de segurança, o nosso direito de ir e vir cada vez mais nas vias públicas está sendo exaurido, né? A gente pode muito bem estar andando e agora tem a moda em Santa Maria, que é uma cidade do interior, arrastão nas ruas e para não se ficar elencando só um fato, não foi uma vez, foi uma, semana passada foi outra, na retrasada foi outra, então cada vez menos a gente enxerga as pessoas livres, né? O direito de ir e vir. Agora, quando nós vamos a Gramado ou em grandes centros, aí vamos falar Porto Alegre ali, bairro Três Figueiras, parece que parece que a gente está em outro lugar, né? As pessoas estão livres, então eu acredito que nós pega período eleitoral, vem muita promessa, né? E isso tinha que ser diário, tinha que ser testa, opera, testa, sempre aplicando na educação para a gente melhorar a nossa sociedade. A segurança hoje ela só é necessária porque nós temos o cidadão sem ensino. Se ele é ensinado lá de berço que ele tem que ser educado, não levar nada que é do outro, né? Ter educação com o próximo, o serviço da segurança pública ele seria bem menor. Porque hoje num atendimento de plantão, né, Arigoni, tu é especialista nisso, todas aquelas dores que se chega lá são momentos de desinteligência. Se as pessoas estivessem estudando mais, ocupando seu tempo mais com coisas que iriam trazer para a sua essência um crescimento, a gente não teria aquele ato, né? Teria que ser feito aquela ação regressiva. O que teria que fazer para que aquilo não ocorresse? E trazer isso para o seio da política, o seio da sociedade para trazer uma cura. Mas nós temos, o que eu falo na cura? A cura ela já está no câncer, já no final. Agora, o que deveria ter feito antes? Ela era uma ferida pequena. Então, nós temos que fazer esse efeito inverso para ver qual foi a ferida pequena para tratá-la lá. Que aí entra nas nossas crianças, na educação, já desde da premissa, né? Então... o comércio em si, ele acaba tendo o presencial, ele acaba tendo todo esse efeito cascata que nós lá já do início faltou a educação e assim vai alavancando todo. Mas eu vejo que muitas organizações políticas, elas não apostam nisso. Se dá a impressão que elas querem apostar no caos, né? E não na socialização já da infância, a melhoria dos professores, dessa qualidade. Para que a um período de 10 anos a gente tenha uma melhoria social como países de primeiro mundo, né? Na verdade, assim, a gente tem um problema social bastante grande no país desde que eu me conheço por gente, né? Questão de concentração de riqueza, as áreas de vulnerabilidade social. Como eu disse, na hora da campanha eleitoral, todos levantam a saúde, a segurança, né? A educação. Só que se nós formos ver, historicamente, nos últimos 40 ou 50 anos, a situação é a mesma. Já que tu tocou na área policial, que é a área com a qual eu trabalho, a gente vive uma espécie de bolha aqui no centro da cidade, das cidades grandes, e existem cinturões de misérias de áreas muito vulneráveis, onde as crianças, elas, como eu digo, elas nascem, crescem, se desenvolvem sob outros signos ali, sobre outros símbolos, né? Aquelas crianças que estão lá na área de vulnerabilidade social, nessas áreas ali, muitas vezes o pai dela é um catador de lixo, um reciclador, e tem um rapaz que é o líder da facção do grupo, que é o cara que tem o carro, que tem o fuzil, que tem a namorada. Ele olha pro pai, ele não quer ser o pai, ele quer ser aquele rapaz. A escola é sucateada lá na área de vulnerabilidade social. Ele não quer ir para a escola. Mas escola para quê? Né? Arrumar um emprego, um trabalho para ganhar. Então essa é uma questão, né? Um gargalo que nós temos muito grande que vai redundar nessas coisas todas. E aí me parece que o problema é maior ainda do que tu disseste, porque não é nem a questão da gente conseguir ministrar o ensino lá, essa relação, né? De ensino e aprendizagem lá. A questão é tu ter o produto para tu colocar lá dentro, que é tu ter uma pessoa que tenha condição, né? Que tenha o mínimo de condição em casa, o mínimo de dignidade em casa para poder aproveitar a escola, né? E aí a escola sucateada, o professor mal pago, nem se fale nessa questão do professor, né? Que eu vejo
eles vão ter que achar uma solução para... Vamos pensar no professor do estadual, né, que é uma massa de pessoas ganhando muito mal e um estado que não consegue pagar o professor. A solução está fora da caixa. Fora da caixa é assim, nós temos que achar outra maneira de financiar a escola, a educação, que eu não sei como é que é ainda, né? Mas é essa a solução, porque o Estado não consegue. Posso falar? Não, eu ia dizer que isso tudo tem a ver com a política. Porque, como você disse, antes das eleições, saúde, educação, e depois da eleição, como é que eu vou me eleger na próxima? É isso aí. Ninguém está preocupado. Ninguém não, mas a maioria não está preocupada em resolver os problemas. E quando estão pensando em 2 anos, ou 3 anos, 4 anos. Esse negócio da educação que vai resolver todos os outros problemas, isso é uma solução para a gente começar hoje, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos a gente ter uma situação melhor, né? Mas daí não dá voto para a próxima eleição. Isso, é isso aí. É o que dizem um sistema fisiológico, a fisiologia do sistema leva a isso, ou seja, de pensar só de 4 em 4 anos. Mas eu gostaria de introduzir aqui uma questão que eu acho que envolve, que diz bem do momento que a gente está vivendo, eleitoral, e que eu quero oferecer aqui um ponto para discutir de maneira sistêmica. Porque quando você vê, nós falamos aqui de comércio, estamos falando de economia, desenvolvimento econômico, estamos falando de segurança. Se tem desenvolvimento econômico, tende a diminuir os problemas de segurança pública. Se tu tem uma segurança melhor, tu tem uma qualidade de vida melhor, tu tem mais sonho, mais esperança, enfim. E aí, eu acredito que, quando a gente fala da responsabilidade que é da política, que é do Estado, que é do governo, tem uma questão também, vamos lembrar de Winston Churchill, né, que é um notável articulador, o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra, e ele dizia uma coisa, né, sobre a democracia, que é onde nós vivemos, um Estado democrático, de direito e tal, e dizia... A democracia não supõe perfeição. Ela tem suas imperfeições, tem seus dilemas, mas de todos os sistemas possíveis que já foram experimentados, é o melhor. Então, ela é o pior dos sistemas frente ao que foi. O que isso significa? Significa que, de alguma forma, a democracia sendo o governo de todos, ou da maioria, nós aqui no Brasil, com um governo de representação, ou seja, uma democracia representativa, e no domingo começamos a eleger os nossos representantes, significa que nós também fizemos parte desse processo democrático para construir as soluções. Ou seja, os candidatos que estão lá, somos nós que colocamos. Então, fazer com que uma democracia tenha o efeito que se espera, que todos sejam atendidos, as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, e também, vamos lá, o setor produtivo, inclusive, sem essa questão tão intensa de lutas de classes, né? Mas pensar numa visão mais sistêmica em que apareça, se eu tenho um comércio pujante, fortalecido, se eu tenho instituições fortes, se eu tenho um desenvolvimento econômico, eu vou ter todo, não é diretamente proporcional a esse raciocínio, mas você tende a ter indicadores de qualidade melhor. Então, democracia se faz com nós também no dia a dia, e isso é político. A política está exatamente no que nós estamos fazendo aqui. É discutir, é participar, se pegar a etiologia da palavra, né, vem do grego, é polis, é o participar da vida pública. E aí vem uma questão, quando a gente fala de ensino, por exemplo, né, como que as instituições educacionais estão pensando ou repensando o seu papel político numa sociedade de direito, onde a educação é uma entidade que articula as relações da nossa sociedade. Se nós, como educação, como instituição, não pensamos no tempo em que nós vivemos, se nós não entendemos que é preciso se reestruturar, inovar, empreender, se reinventar, nós não temos como contribuir com esse processo dito democrático de construção. Ou seja, se nós, com um papel tão importante no teu setor, Elizabeth, no teu setor, Patrick, enfim, nos setores de segurança, nós continuaremos a reproduzir uma lógica que é contraproducente a um processo democrático saudável, né? Então, e isso eu acho que é muito claro quando a gente se retira do papel de construção da coisa pública e passa tudo isso para o Estado e para, enfim, normalmente as instituições, né? Evidentemente que eles têm uma responsabilidade, que afinal de contas, eles existem para servir a nós, sim. Mas também é verdade que a gente precisa refletir um pouco
sobre, por exemplo, quando a gente fala de crise econômica, o que foi a pandemia, essas discussões, e o aumento da violência, e que tipo de violência hoje nós estamos vivendo? Que tipo de criminalidade nós estamos tendo? É outro raciocínio. E nós aqui da educação precisamos estar conectados com isso aqui para poder fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, formar pessoas que estejam alinhadas com o seu tempo, que entendam os dilemas que a sociedade tem, comércio, economia e segurança. Caso contrário, é aquilo que se diz, nós sustentamos um discurso alienante. Academia de um lado e o sistema, aquilo que é pragmático, objetivo, o mundo, o cotidiano. A academia grita sozinho e do outro lado. Sozinho, e do outro lado. E o mais grave, e aí eu acho que é uma questão que nós temos um papel importante, todos nós. Nós temos que tentar diminuir o ranço teórico, político e às vezes beira a agressividade que existe entre a academia e o setor produtivo. E aí eu falo uma autocrítica. Nós precisamos corrigir isso sob pena de nos afastarmos cada vez mais, embora é verdadeiro, e perde o sentido. O que tu disseste, já estou na palavra, Elizabeth, só assim, me parece, eu fiquei pensando, né, no silêncio dos bons. Né? Porque, na verdade, assim, o Estado somos nós. Inclusive, lá na Constituição Federal diz que segurança, que foi o que foi tocado aqui, segurança é responsabilidade de todos. É dever do Estado, mas responsabilidade de todos nós. O pai em casa, com relação ao filho, né? A família, a escola, a igreja, todas as instâncias são responsáveis pela segurança. Então, me parece que o silêncio de nós bons, quando a gente se omite, ele é tão pernicioso quanto o grito dos maus, né? Nós não podemos esperar, o Estado é que vai resolver os nossos problemas. E tu tocou numa coisa que é muito importante, que eu digo há muito tempo, que há uma necessidade de afinar mais a academia com os anseios da sociedade. Vamos pensar aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Será que todos os egressos da Universidade Federal de Santa Maria eles estão encontrando um lugar no mercado de trabalho? Em Santa Maria nós temos, se eu não me engano, 8 faculdades presenciais e mais 30 polos educacionais, né? Tá, e essas pessoas que elas estão sendo formadas, elas estão sendo formadas para algo que a sociedade precisa? Nós estamos formando um gerente que a Cibrama precisa para trabalhar lá? Nós estamos formando o técnico lá de segurança que ele precisa? Eu estou formando um instalador de ar-condicionado que no verão tive uma dificuldade para conseguir uma pessoa lá, né? Então me parece que há uma dessintonia hoje, uma coisa que eu bato bastante onde eu posso, especialmente na Universidade Federal de Santa Maria, né, com algumas profissões que a universidade está jogando no mercado que não encontram depois trabalho e estão faltando outras áreas, trabalho em outras áreas. Então esse é um ponto, né? E o outro ponto, já que tu tocaste nisso, é a questão da produção acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado aqui também, e uma coisa que eu sempre questionei ali, no mestrado, doutorado, assistindo a pós-graduação, tu está pesquisando alguma coisa, né? Tu tem um problema de pesquisa, uma questão de pesquisa. Às vezes aquele problema, aquela questão de pesquisa, isso começa lá no TCC da faculdade. Uma coisa que não interessa, entendeu? O cara está pesquisando como é que o voo das formigas da Amazônia, tá, de repente lá para eles interessa, mas para nós aqui interessa saber o que o consumidor da Cibrama precisa, né? Qual é a política de segurança nova, a tecnologia de segurança nova que nós poderíamos implementar na cidade de Santa Maria para melhorar o cercamento eletrônico, que as faculdades talvez pudessem usar essa força de produção. A gente gasta tempo, gasta energia nisso. Então me parece que está faltando essa sinergia que tu identificaste isso também, né? Das faculdades com a cidade. E aí fica difícil imaginar que esse público formado, esses profissionais, essa nova geração, e nós mesmos também que estamos nos reciclando, nos reestruturando, que a gente consiga, ou seja, que eles consigam se conectar a esse mundo e propor soluções, né? Eu acredito que esse é um dilema que se discute há muito tempo, mas eu acho que tem aí uma diferença. Que nem sempre é clara para para a sociedade civil organizada. Vamos dizer, pegar Santa Maria, cidade que a educação vamos dizer assim, eu que não sou daqui, que estou há 14, 15 anos aqui, quando a gente vê de fora, tá, é o sonho de todo mundo vir para Santa Maria. Santa Maria, ele produz um imaginário de muita pujança, de conhecimento, de estrutura e meio que perfeição, um idealismo, tá? Então, como quem diz, se eu venho lá da minha cidade, lá de 13 de Maio, eu venho lá de seguinte, se eu quero aprender alguma coisa de como administrar e como ter uma loja, eu vou para Santa Maria, porque lá ele sabe. Bom, o que isso reporta? Porque a educação produz esse efeito, produz essa ideia. Porém, a gente percebe que o mundo mudou tanto, tu tem uma outra lógica, outra demanda, porque o modo que eu consumo é diferente.
E também a forma que eu quero ser atendido é diferente. Né? Eu não imaginava um dia, ou seja, eu não sou tão idoso assim, mas enfim, eu não era um tempo em que eu chegaria numa loja, eu jamais imaginaria que eu teria que encontrar um vigia lá, ou um segurança. Isso tem a ver com o tempo em que a gente vive. Porque, né, vou abrir uma loja, não esquece de colocar no teu centro de custo, planejamento, tem que ter uma empresa de monitoramento. Não, isso não era intrínseco a uma relação. E se a gente pegar aí os currículos e as diretrizes curriculares dos cursos, que dizem que competências e que habilidades que precisam ter um profissional na área de gestão, na área de segurança e tal, você vai ver que essa discussão, quando ela vai para as entidades que têm que fazer essa discussão, tu tem um conjunto de interesses ideológicos, políticos e tal, que levam 5, 6, 7, 8 anos, aí eles reformulam. Ou seja, aquilo que estava propondo hoje já passou de novo. E nós estamos sempre correndo atrás. E aí esse drama de que, mesmo Santa Maria com tantas instituições, os empresários se veem órfãos de boa qualidade. Como é que explica isso? É uma contradição. E aí a gente, como representante das instituições de ensino, né, é um belo debate, mas é uma contradição que eu lanço aqui. Como pode eu estar em Santa Maria, ser vice-diretor de uma instituição de ensino e de uma instituição que tem entidades e empresas de saúde? Como pode? Aonde eu vou, os empresários dizem o seguinte: olha, nós temos um problema de recursos humanos. E o mais grave, sem nenhum constrangimento, nós temos uma empresa de saúde. O meu maior desafio hoje para contratar, e nós formamos em enfermagem, maior curso de enfermagem, maior curso de psicologia, e eu contrato psicólogos, fisioterapeutas, fonos e tal, que é daqui. As últimas 4 contratações vieram de fora, 2 de Porto Alegre e 2 de Santa Catarina. Como eu explico isso, tendo uma contradição tão intrínseca a isso? É um processo que, pelo menos, nós temos que repensar junto com os empresários, junto com a sociedade civil organizada, porque nós não somos uma ilha, é um ecossistema. E eu vejo que isso é pouco feito. Ambientes como esse são poucos. Elizabeth. Isso que está falando da nossa interação, né? Escola, empreendedorismo, segurança. Isso é muito importante e é uma coisa que a gente nunca teve com a UFSM, aí, é uma queixa bem antiga, né? E que entra também nessa questão que você falou, dos cursos que tentam voltado para quê? Eu já sou mais idosa, né? Então eu sempre pensei, por que a gente não tem cursos técnicos, mais cursos técnicos, que tiraria essas pessoas que estão lá, né, estudando nas escolas mais simples, que estão ali sem muito futuro, tiraria de lá. Bom, mas isso tudo eu acho que o nosso problema é maior, porque a gente não se interessa pela política. De maneira geral, as pessoas não se interessam pela política. Então, como é que nós vamos mudar as leis se nós não escolhemos nem os nossos representantes, pega o santinho na rua e vota? É uma coisa impressionante como até os últimos dias as pessoas não sabem quem votar. Então, qual é a nossa participação na política? O que a gente está fazendo para mudar o sistema político? O que a gente está fazendo para que isso... Por que a escola ali está precária? Por que os professores não estão ganhando? Porque o nosso dinheiro vai todo para a União e depois a União divide mal esse dinheiro. Além divide do que gasta em excesso. A parte gasta lá com ela lá. Sim, começa por aí, por um novo pacto federativo, quer dizer que já existe, já existe. Mas cadê o dinheiro para voltar? Tem que descentralizar esse dinheiro para os municípios, para os estados, porque senão tu vai ter escola sucateada, professor mal pago. Não está aqui o dinheiro, não está aqui na prefeitura, não está aqui no estado. É muito maior. Começa por você escolher representantes que pensem bem as coisas. Sabe que a origem disso eu estava pensando aqui nas aulas de direito constitucional lá, né? Quando a gente estuda lá no início constitucional, a gente aprende que a nossa federação, ela é uma federação centrífuga. E a federação americana é centrípeta. Então lá nos Estados Unidos eram várias colônias independentes que um dia se reuniram e formaram os Estados Unidos da América, né, USA. E nós, ao contrário, nós éramos uma grande colônia de Portugal, né, poder centrado na União, né, coronelista e colonialista, e se dividiu nas unidades federativas que nós temos hoje, são os estados. Mas o poder ficou lá.
Essa é a questão. O poder mesmo verdadeiro ficou com a União. A União, de certa forma, eu enxergo como formal essa divisão nos estados, né? Porque essa reforma, não só a política, tributária, todas as reformas, na verdade é uma reforma só, nós precisamos refundar esse pacto federativo urgentemente, porque senão segue, né? Com estruturas grandes, pesadas. Como é que foi uma frase que eu ouvi esses dias que eu gostei muito? É uma máquina que aquece muito, mas produz pouco, eu diria quase nada, né? Na verdade é isso que nós temos. Tem uma questão importante que a gente tem que também entender, e essa discussão tem que acontecer, desde o ensino fundamental, médio e tal, minimamente. Porque, veja bem, se eu não sei nem o que é uma Constituição, qual é o papel da Constituição do meu país, eu não vou chegar a uma sociedade que vai discutir. Porque primeiro tem que entender a Constituição. Mas veja, só para ver o desafio que é político, mas também é de Estado. 80% do PIB brasileiro está comprometido com o pagamento de dívidas. O gasto público, aliás, desculpa, o gasto público é 80%. Então, imagina, tudo que você arrecada, 80% é gasto. Desses 80%, 50% ou 60% são de dívidas de juros. Bom, para não me delongar, significa que a capacidade de investimento do país é de 2%. É de 1 a 2% do PIB. Veja, se eu só tenho 1 a 2% para investir, para inovar e para fazer essas reformas que nós estamos fazendo, isso não dá nem para corrigir o que tem de problema para resolver. E aí eu recorro sempre a investimentos externos que custam muito mais. Ou seja, nós temos um problema que tem que lembrar. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Se não houver e aí depende da sociedade mesmo participar. Porque senão vai ser sempre vir o político dizer, eu vou investir na saúde, vou fortalecer a economia e vou acabar com as filas do SUS. Ok? Bom, vota em mim. Como eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? E isso não dá para usar dessas ingenuidades. Embora no discurso político, é uma outra pergunta que eu faço. Se eu não tiver esse discurso mais populista, vamos dizer assim, será que eu me elejo? É uma boa pergunta. Então, assim, é como uma empresa. Se eu tenho apenas 1% que eu consigo guardar para investir, com todo o caos que eu vivo, às vezes, qual é a solução? Reestruturar mesmo. É uma nova estrutura das bases. Na verdade, uma inovação. Como é que é? Não é uma inovação, nós precisamos de uma disrupção. É isso, né? Isso. E com isso eu quero te devolver a palavra, mas eu vou ter que te devolver no outro bloco, né? Então, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do Conexão Cidade e voltamos logo em seguida. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria, que você assiste pelo canal 19 da NET, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e também pela TV Amigo, que atinge hoje mais de 140 municípios. Estamos falando aqui sobre diversos temas, especialmente nesse momento. Nós estamos gravando na semana que antecede a eleição, onde todos esses temas que são do cotidiano vêm à tona, né? Especialmente saúde, segurança e educação, que é um mantra histórico que os candidatos levantam nesse momento, então elas vêm à tona por todos os meios, né? E hoje vem não só pela mídia, aquela mídia central, mas hoje o Novo Tempo trouxe essa mídia assimétrica, né? Que chega para nós por todas as maneiras. Então são os temas que vêm, além dos temas do Novo Tempo. Nosso primeiro bloco nós falamos um pouco aqui de segurança, falamos bastante de educação, falamos da questão do comércio, e eu queria retomar isso, e nós falávamos com talvez uma dissintonia, né, das instâncias formadoras com a necessidade do mercado de trabalho. Então eu queria perguntar agora para o Patrick, que trabalha na área de segurança, que é uma das áreas importantes desse novo tempo, né? Hoje a gente fala muito em segurança também,
em segurança na internet, falamos em cercamento digital, em câmeras, essas novas tecnologias que mudaram o paradigma de relação social e elas demandam novas soluções de segurança. Eu sei que o Patrick é um cara lá na PRS que está bem alinhado com esse novo tempo, né? Então eu queria que falasse um pouco para nós disso e um pouco do mercado de trabalho nessa área. Ótimo. Obrigado pela oportunidade de elencar exatamente esse tema, porque quando eu iniciei, isso foi em 2008, a minha empresa. Era eu e um funcionário. Hoje eu tenho 100 e poucos colaboradores. E ao longo dessa caminhada, o ensino ele foi essencial, porque até eu tomar a iniciativa de querer evoluir, eu como pessoa, eu comecei a estudar, fazer minhas graduações, enfim, e tal, em 2015. Então, a partir dali que a minha empresa começou a crescer. Por isso que eu aposto muito no ensino. Eu já estava com 34, 35 anos de idade. Então, o que muitas vezes eu noto, assim, se espera-se muito resultado, né? Organizações, a sociedade, mas as pessoas que esperam resultado, elas não buscam. Hoje, o cenário que nós temos, ele atual, nosso interno da empresa, ele é de uma escassez de mão de obra qualificada. Aí, baseado nisso, eu vejo essa dor desde 2018. Lá, eu contratei outras organizações para dentro da minha organização, nós já com 70 funcionários, para a gente conseguir entender o que a gente poderia melhorar, né? Trazer para... Aí nasce o nosso PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes Interno. Porque o fora eu não consigo buscar. Eu até consigo. Eu, né, como diretor, minha esposa como diretora, administradores, nós vamos lá e buscamos o ensino. Então, não satisfeito, eu fiz meu MBA, fiz mais uma pós-graduação e fiz mais 9 cursos de extensões, todos eles a grande maioria pelo Instituto Tânia Zambon, sendo a Universidade de Negócio do Instituto Tânia Zambon com certificação a nível internacional, foi feito em Porto Alegre, em Viamão, em Novo Hamburgo, tivemos treinamentos em São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu ia buscando e ia reforçando meus pilares, meus times de líderes. Agora no dia 9, 10 e 11 de novembro, eu estou levando 8 dos nossos líderes para São Paulo, que é um treinamento, uma imersão de como desenvolver times e liderança com 10 mil empresários do Brasil. Fui ao mês passado também com as 2.000 maiores empresas de segurança do Brasil. Incrível que a gente tinha aqueles translado do hotel para o evento, enfim, e o ônibus com 40 empresários do ramo de segurança. Chegava a ser até engraçado. Então, essa busca constante ela é muito importante. O que eu venho elencar? Que um auxiliar administrativo, nós temos em torno de 350 vagas, 350 currículos, né? E uma vaga. E uma vaga. Acredito que a dona Elizabeth tenha também essa mesma dor. O Marcos acabou de elencar isso aí. E foi o que o Arigoni contemplou em relação ao ensino, né? Que ensino que nós temos a entrega hoje, quais as competências comportamentais que a gente tem. Porque a gente mede as pessoas, nós contratamos em 9 fases. Temos psicólogo, setor de RH lá para fazer as dinâmicas, né? E a gente avalia em 2 pilares, competências técnicas e competências comportamentais. Qual é a grande questão? Soft skills. O currículo é fantástico, mas olha, é parecido com o meu, é cheio de... O currículo é que nem a foto no Facebook, é a melhor. É a melhor. Aí tu vai para a competência comportamental, que hoje é uma das maiores dores. Apesar da gente ter... Eu tenho um MBA em Coach de Liderança de Equipes. Ali tem neurociência, tive neurociência. Eu tive todo um treinamento de 30 dias dentro da universidade, que era um módulo de contratação na Universidade de Negócio com a Tânia. Fazia a gente contratar os colegas, demitir, dinâmicas assim de peso. Aí eu vou para a minha psicóloga e digo assim, lá da empresa, como que a gente vai medir caráter? Né? Seu Patrick, não tem como medir caráter. A gente vai ter que achar uma maneira, né? Como que a gente vai medir o dinamismo? Medido na seleção. Na seleção. Porque qual é a dor? A gente contrata pessoas com currículo fantástico. Fiquei tantos anos numa empresa. Aquele modelo tradicional que a gente teria que utilizar para contratar alguém.
Aí coloca a pessoa para trabalhar, ela não era o que a gente queria. Então, o que eu noto que nós contratamos pela competência hoje, e a maior dificuldade que a gente tem é a questão das competências técnicas, nós contratamos, né? E nós liberamos pelas competências comportamentais. Aonde isto está? Na cultura, na sociedade, de berço, vem dos pais, vem das escolas, vem... Aí eu digo... chegou no ponto onde nós começamos. Onde nós começamos. Aí eu estou voltando de novo. A neurociência dizia assim, num dos temas que eu elencava, matéria de prova, enfim. Quais são os fatores que a mente humana vai se transformando? Aí dizia lá, seus professores, seus pastores ou padres, programas de TV, vídeos, tudo que a mente... formadoras, oficiais e não oficiais, formais e não formais. Tudo que a mente absorve. Então, a gente cai naquela questão que a gente estava elencando do ensino EAD. Quando entra numa questão comportamental, lá um professor em aula, ele é válido sim para enquadrar o aluno, desde a postura, disciplina, enfim e tal ali, coisa que no EAD muitas vezes não tem. Então, a maior dificuldade hoje até não é as competências técnicas, porque as universidades elas formam as pessoas que a gente precisa. Mas quando a gente vai colocar ela no BIFEST, que a gente chama, que é o vamos lá, temos que fazer. De repente tem que fazer. Aí entra toda uma questão cultural, social, como que nós queremos velocidade, nós queremos que as pessoas... Aí eu entro em outro cenário, que a gente teria que ter um mês de canal aberto para falar. Crenças. Pode ser o melhor profissional. Eu cheguei num treinamento, vou falar por mim. Está dizendo que o cara tem competência, tem habilidade, mas não tem atitude. Não, atitude. Isso é o chá que a gente chama na administração, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Mas aí eu vou elencar o seguinte. O Patrick, diretor da empresa, enfim, mas vou confessar para vocês. Chego eu em Porto Alegre num treinamento, tinha 100 empresários, era fature 100% em 30 dias. A primeira crença minha era que eu não conseguia. Aí a gente começa na imersão do treinamento e aí eu vou vendo que eu tinha crenças lá da minha infância que me travavam. Então, como que a gente vai ter isso que eu tive? Eu digo assim, eu tive uma infância magnífica, pai, mãe, casa, presente, amor, carinho, tudo. E quem não teve? E tu vê eu lá com quase 40 anos de idade tendo crenças que me travavam. Então a sociedade, ela, infelizmente, ela é bombardeada por coisas que vão trazer crenças que as pessoas podem ser o profissional mais top. Ele não anda, as pernas não vão andar porque a cabeça dele não deixa. Então, hoje mesmo eu tenho dentro da minha empresa alguns profissionais, de 100 que eu digo assim, eu tenho alguns, que são pessoas assim, tecnicamente assim, fantásticos. E sabe aquela pessoa que ela não consegue levantar da cadeira, ela é uma crença, ela tem algum trauma, alguma coisa que está fazendo com que ela não se mova, né? Então, para isso também fiz treinamentos de PNT, que seria PNL, né? Para trazer para o time, é um desafio, e eu trago isso porque as pessoas acham, não, isso é besteira. A programação neurolinguística é algo tão forte que se tu programar alguém para ficar sentado, ela fica. Não tem, a mente ela vai obedecendo. E aí a gente entra nas pessoas que te cercam, né? Por isso que eu gosto de ter boas amizades. As 5 pessoas que a gente mais convivem é os hábitos que a gente vai ter. Quando vê, nós estamos com a mesma postura que as pernas, nós estamos que é o rapport, né? A gente está tendo os mesmos hábitos, o mesmo... Se um fuma, dali a pouco tu está fumando também. Agora, se pega... É a bolha que tu vive. Bolha. Isso se reflete até na polarização eleitoral hoje que nós temos. Eu voto nesse lado de cá e só enxergo o lado de cá, o outro só enxerga o lado de lá, porque ele só bebe daquilo ali. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Tomamos a decisão, 2020, e participar de eventos corporativos com outros empresários, com pessoas de grande valia na sociedade, conviver com pessoas que nem o Marcelo, que estão sempre estudando, tenho uma admiração muito grande por ti, né? Porque eu vejo assim, não tem horário, mas ele sempre acha horário, ou para fazer uma graduação a mais, né?
Então, esse círculo virtuoso que nós temos que ter, e a sociedade ela não enxerga isso. Acha, não, isso é besteira. Prefere se juntar ali na esquina que eu vi esses dias no trevo da universidade, bebendo e coisa e tal. Eu indo para um treinamento em Porto Alegre para pegar o avião, cruzei por ele, quase não consegui cruzar, né? Eu indo para estudar, né? Fora de Santa Maria. Então, é cultural. O que eu estou ensinando para os meus pequenos hoje? O que eu estou absorvendo das pessoas que estão à minha volta? Eu preciso estar no ambiente que eu estou? Não, eu posso mudar de ambiente para um ambiente melhor. Esse é um processo evolutivo que a sociedade brasileira, é claro que as redes sociais ajudam muito, né? Mas tem muitos mestres. Qual mestre tu vai seguir, né? Tudo que tu disse é super importante. Eu quero pensar uma coisa do que tu disse aí, que eu me lembrei, que eu esqueci de tocar antes ali. Que na verdade se criaram nesses últimos 10 ou 20 anos, criaram tantas faculdades e polos educacionais, e tu disse assim, ó, o professor ele está ali para formatar o aluno. É que o professor ele não consegue formatar, ele consegue dar uma lapidada. Conforme o produto vem, a gente não consegue mais, entendeu? Eu digo por mim, às vezes eu pego alunos, eu já ministrei aula em 3 faculdades em Santa Maria, eu ministro aula lá na Academia de Polícia, eu pego alunos, formo policiais, agora sexta-feira eu vou dar aula na pós-graduação na Academia de Polícia, enfim, por aí. Às vezes tu pega o aluno que tu não consegue. Às vezes tu pega o aluno no 5º semestre do Direito e pede para ele dissertar sobre o homicídio em 3 linhas. É só dizer o homicídio é a morte injusta de alguém por outro, em 3 linhas ele escreve. Ele não consegue, ele está na metade do curso. E eu quero dizer o seguinte, me parece que foram criadas muitas vagas no segundo degrau, não é o segundo grau, né? Que é a faculdade, só que daí nós voltamos no problema, a escola sucateada lá embaixo, não tem professor lá embaixo, o professor ganha pouco, não tem condição de dar aula lá. Então, a família desestruturada joga o produto, que é o aluno, na escola sem condições de receber o que ele teria que receber. A escola não tem condição de dar, e agora o cara está dentro da faculdade. E aí tu pega a prova do ENAD e se apavora. Ontem eu estava olhando a prova do ENAD que os meus alunos vão fazer, eles não têm condição de fazer isso aqui, entendeu? Porque começou lá atrás o problema. Me parece que foi um investimento aqui quando faltou aqui. Não sei se você tem essa percepção. Eu acho que tem enfim, é incitante essa temática, porque, na verdade, eu acho que a complexidade é grande, né? Não é tão pragmático para mexer nisso. Eu como vice-diretor da faculdade, mas também eu coordeno o Centro Clínico Multiprofissional da FISB, que é a área da saúde, né? E minha formação, e toda a minha especialização é a área de psicologia, né? E aí eu penso que, claro que houve uma certa, o que a gente diz um termo mais técnico, mas todos vão entender, nós vivemos, na década de 90 até 2000, uma erotização da faculdade, da graduação. Fazer graduação, porque lá num dado momento era o seguinte, olha, 1 ou 2 tinha graduação. Quem tem o diploma. A minha geração foi o seguinte, quando os pais nos diziam o seguinte, né? Olha, eu não posso te dar mais nada, solta o conhecimento que tu tem, ninguém te tira, segue. E vai. Mas eu ia junto com isso, a minha geração, a nossa geração, vai com uma ideia de que estou rico para sempre, estou resolvido, a faculdade, basta ter faculdade. Porque era difícil entrar, era difícil conseguir terminar. Bom, não precisou nem 2 meses depois de formado para perceber que não era nada disso. Então havia uma falsa promessa, né? E todo mundo foi para a faculdade. E aí se democratizou através da EAD, flexibilizou legislações, se privatizou muito, né? Se terceirizou muito essa ideia do ensino. Ok, isso fez com que nós tenhamos, e aí nem vamos tocar nesse assunto, mas você tem metas de chegar a 25 milhões de pessoas no ensino superior, mas vamos lembrar que 30%, 40% delas é EVAD antes. E fazer um ensino superior hoje, as competências e habilidades que são necessárias, não podemos esquecer que a gente não vive um tempo na década de 80, na década de 90. Tu precisa ser criativo, tu precisa ser adaptativo, ser resiliente. Estas características não se falava 20 anos atrás. Como é que tu ensina isso? Como é que tu cria uma geração onde nós aqui, pais, mães, avós, enfim, o que nós somos hoje? Nós somos frutos de uma outra geração que aprendeu por decoreba, tinha que ter uma boa memória, tu tinha sempre um colega que te fazia pergunta, depois tu entregava o caderno para ele te respondia e tal. Bom, tu vai para o mundo do trabalho, o cotidiano te desafia a todo momento, tu não vai pegar por memória, tu vai ter que se... Bom,
Então, sim, a gente foi muito para o ensino superior, se deixou de entender que o trabalho e a carreira está muito mais atrelada ao resultado que tu produz do que necessariamente pelo diploma. Ou seja, a gente habilita muita gente no Brasil, mas forma pouco. Ou seja, tu tem muita gente com diploma. Né? Mas formar é o quê? Formar é uma ideia de que para aquela competência, para aquela profissão, eu preciso ter um conjunto de competências e habilidades. Como é que eu formo? Eu esqueço da formação e penso na habilitação. E aí vira um mercado concorrencial, tu tem o mesmo curso por R$ 199,99 e o outro por R$ 2.999. Mas essa é uma questão também que precisa ser discutida. Eu só gostaria de fazer um registro rápido sobre essa questão de competências e por que nós temos sofrido tanto em ter à disposição recursos humanos que nos atendem nossas demandas, em qualquer área. Tem uma contradição aí. Eu acho que esse discurso das competências, porque assim, hoje você tem o seguinte, se você não deu certo na vida, é porque só dependeu de você. Então você tem uma tendência de frustração grande, porque a ideia é se eu posso, também pode, basta estudar, ser competente e tudo mais. A ideia da competência é essa. Só que veja, do outro lado, nós temos o Brasil. Vou dar 2 ou 3 indicadores aqui que tratam dos problemas que a gente vive. E aí depois um fato que nós pegamos agora, numa pesquisa. Você tem o Brasil, é o primeiro ou o segundo, sempre olhando, maior consumidor de rede social do mundo. Isso é um sinal, é um comportamento, queira ou não, é uma forma de se comportar. Segundo, é o país com maior índice de ansiedade mórbida do mundo. Nós temos o maior índice de angústia e ansiedade do mundo. E já é um problema de Estado, de ordem pública. Não foi consagrado, mas vai ser. E vai ser o segundo país do mundo com maior índice de depressão e suicídio, que está crescendo. Muito bem. Você tem ali um problema de saúde generalizado. Você tem 2 questões. E uma tendência nos países em desenvolvimento que não consegue conciliar o quê? Produtividade e eficiência, porque não tem um sistema educacional que leve a isso, mas você tem um discurso cultural de que você precisa ter funcionários e pessoas que consigam dar conta de quase tudo. Você precisa saber de internet. Eu, por exemplo, tenho uma certa angústia, porque eu tenho um time muito longo para me adaptar à internet, às questões de tecnologia. Minha geração é outra, mas eu vou atrás. Então, aquilo que eu levo 3 meses para aprender de maneira a me sentir, estou dentro, me sentir seguro, minha enteada de 15 anos, ela olha assim, em 2 dias, ela diz, mas como é que não entende, Marcos? Né? Meu filho diz o seguinte, ou seja, isso que a gente vive, só que a gente vive num mundo de produção de ansiedade que é natural. Ansiedade porque a gente está sempre correndo, como a gente falava nos bastidores aqui. Né? Bom, como não pensar que esta dinâmica, essa mecânica social, gera um problema que é de ordem, que está sendo de ordem prática, que eu traduzo da seguinte forma. Nós temos um centro, além do centro que é o CISEP, Centro de Saúde, né, que atende, são 1.500 atendimentos privados. A área do autismo, a área da saúde mental e avaliação neuropsicológica, e na área de neuroreabilitação. O que há de mais moderno em tecnologia, nós implementamos lá nos últimos 2 anos, aproveitar toda a estrutura que a educação mudou. Nós tínhamos 1.800 metros quadrados, a fazer o quê com o EAD? Veio a pandemia, acelerou o processo e veio um elefante branco. Implementamos com tecnologia, então fizemos um investimento grande na área da saúde. Somos o único centro hoje. E abrimos um centro de pesquisa, Centro de Referência de Pesquisa Corporativa. Fizemos uma pesquisa em um shopping da região que nos contratou. Qual era o problema deles? Venda. E aí o shopping são 480 funcionários, 88 lojas. Eles nos chamaram para fazer uma pesquisa com os gerentes e tal, pensando agora no final do ano, questão de compra, tal, né, de vendas. E aí antes da pesquisa, a gente tem um protocolo que segue, falamos com as diretorias, com os juristas. Aí eu sempre faço uma pequena pergunta para eles. O que vocês acham que é? Vamos partir da hipótese, porque pesquisa é isso, né? Vamos partir de uma hipótese. Qual é a hipótese de vocês? Não, é que o nosso problema é vendas. Nosso problema é isso. Tá, tudo bem, tudo meio óbvio. Qual foi o resultado da pesquisa com
com 76% de participação, o que é uma amostragem cientificamente válida. Para surpresa deles, o maior problema que tem, saúde mental, ansiedade e depressão. Isso não apareceu em nenhum momento entre os 88 lojistas, que esse seria o principal problema. Qual foi? Então, as respostas que tiveram os funcionários foi de que qualidade de vida, saúde mental e tal. E a resposta dos gerentes é que o maior problema para eles, o desafio, seria vender, fazer a equipe vender. Bom, o resultado da pesquisa mostrou que... E aí a ideia era, o que vamos fazer? Aí sugeriram que a gente começasse um trabalho de vendas, conceitos de venda, palestras e tal, que eu particularmente sou um pouco reticente, né? E também de saúde mental. Eu digo, olha, a minha proposta é outra. Nós não podemos mais fragmentar desse jeito. Você não pode querer que 48% dos respondentes disseram que estão infelizes, estão insatisfeitos e sofrem de ansiedade aguda, e a gente tem como medir. Como é que tu quer que um cara desses venda bem para você? Não vai vender. E do outro lado, se ele não vender bem, óbvio que você não vai conseguir agregar renda e salário para ele, e tudo mais, não vai conseguir ter plano para ele. Mas olha só, se nós não pensarmos isso junto num modelo diferente de conhecimento, vocês vão chamar lá alguém para fazer a palestra sobre como ser feliz e a outra palestra como vender mais. Quando, na verdade, vocês estão falando de uma única pessoa. E aqui eu só dou um exemplo de que é um desafio enorme isso. Como é que você trabalha isso na faculdade? A gente pega a pesquisa, é evidente que essas pesquisas, ela é do cliente, portanto ela é anônima, enfim, mas a gente leva para dentro da academia. A gente não pode botar, a gente troca e faz. Para quê? Para que o aluno lá, para que o futuro administrador, o gestor, para dar um exemplo da administração, ou no curso de psicologia, enfim, a gente mostra, ó, isto aqui é o que está acontecendo numa empresa que tem 480 funcionários, né? Onde os gestores, inclusive eu jamais imaginei isso, eu mesmo como diretor da pesquisa, eu pensei assim, não vai vir, né? E isso é uma coisa que tem que ser pensado. Portanto, vocês psicólogos, administradores, enfermeiros, gestores e tal, vocês precisam sentar e dialogar, vocês precisam entender que o problema que vocês estão tratando é o mesmo. Se vocês não perceberem, dentro aqui que estão se formando, né, de que a diferença, a outra ideia, a outra concepção pode te agregar um valor na tua prática, e é isso que falta, por quê? Porque depois que eles se formam nessa visão fragmentada de academia, o departamento tal, o prédio tal, e tudo mais, todo mundo lá, quando ele se une para resolver o problema lá do comércio, ele não está tratando só de engenharia, só de psicologia, não. Ele vai ter que dialogar com a diretora e tal. No todo, se ele não entender que para ele cuidar da saúde do funcionário, ele não pode em nenhum momento ignorar que tem que dar lucro, que a empresa tem que render, que ele tem que cuidar. E que para render também eu tenho que ter esta relação, nós não estamos preparados, nós migramos muito rápido para a graduação, para tipos de competência que é o ensino fundamental e médio, como vocês bem disseram, não se preparou, é decoreba. Como é que tu faz agora uma pessoa pensar de maneira integrada se ela passou 15 anos, 16 da vida dela, aprendendo a pensar fragmentado? Matemática, português, isso. Então, eu acho que é uma reflexão ampla que precisa ser feita. Dona Elizabeth. O que eu vejo aqui? Patrick, um empresário que estudou, que está estudando, que é louvável tudo que tu faz, e o Brasil funciona com esse tipo de empreendedor, e que é uma coisa que falta muito nas escolas também, quer dizer, falta tudo nas escolas básicas, mas falta empreendedorismo também, né? Isso deveria ter, inclusive, né? Deveria ser uma matéria obrigatória me chamava, no meu tempo era o primeiro grau e o segundo grau, né? Ensino fundamental. Deveria ser obrigatório o empreendedorismo. Sim. E não era valorizado, porque eu, por exemplo, sou filho de comerciante. O que os imigrantes faziam? Lembrando um pouco isso, os imigrantes abriam uma loja, um armazém, ou alguma coisa para criar os filhos, né? Então não era assim uma profissão para o futuro dos filhos, ainda mais em Santa Maria, quando tinha universidade, nós tínhamos a Universidade Federal desde muito cedo, né? Então encaminhar os filhos para uma faculdade,
E o empreendedorismo nem era muito valorizado, né? Mesmo hoje em dia, graças a Deus, mas não nas escolas, não é ensinado, né? E do outro lado eu vejo aqui também uma pessoa que é da educação e que trabalha, que está preocupada com todos esses problemas. Vejo a mim mesmo que a gente trabalha muito para manter a empresa, graças a Deus a gente consegue manter, porque a gente tem um público muito específico e trabalha bastante, né? Fácil não é, mas hoje em dia o comércio não é fácil, mas a gente ama o que faz, então a gente segue à frente, né? Mas acima de tudo, eu penso que o pior problema que nós temos é a gente não olhar para os políticos e a gente não cobrar boas leis e boas políticas públicas. Boas práticas. Porque não adianta o político prometer tudo isso, saúde, educação, segurança, e o que a gente vê acontecer? Chega lá na Assembleia ou na Câmara de Deputados, vota com o governo para pegar uma graninha para trazer para o seu... Outros interesses. Quando consegue alguma coisa para nós aqui, porque é da cota parlamentar lá, para ele ganhar voto no nicho eleitoral dele. E aí ele está vendendo voto para o governo. Exatamente. E aí a gente vende lá e cá, né? Vende lá para o governo, entrega aqui para ganhar e compra aqui, compra voto aqui triste isso, e vende lá. E nós acabamos pagando mais imposto, porque a troca, o governo ama imposto, né? Então a troca normalmente é por mais imposto, por mais gasto do governo. Pagamos mais imposto e não temos nada em troca, isso que é o pior. Se pagasse 50% de imposto, mas tivesse alguma coisa em troca, mas não vem nada em troca. Né? Você falou, sobra pouco dinheiro, né, do PIB lá, né? Sobra pouco dinheiro para investir. Mas tem dinheiro. Porque quando tu vê essas emendas aí, essas coisas, né, que a gente não sabe nem para onde que vai o dinheiro, tem dinheiro. É mal usado. É que o problema é que essas emendas, elas são... Da onde saiu o dinheiro das emendas, né? Essa da emenda, por exemplo, do relator agora, que é essa, né? Que não é nova, mas ela é de 2018, se eu não me engano, só que agora ela sempre é usada às vésperas das eleições via de regra, tá? Qualquer governo. Sim. Mas ele vem da onde? Ele é tirado da saúde e da educação. E aí você retira, você corta o orçamento e passa para outro. Então você faz um malabarismo de um lugar para outro. O sistema público, o Estado pode fazer isso, diferente do setor privado, que já estaria quebrado se fizesse isso. Né? Às vezes a gente faz, mas a gente estaria quebrado. Né? Porque se a gente tiver que se endividar nesse nível, imagina ter 50% do teu orçamento em dívidas para pagar, do que tu arrecada. Não existe setor privado que domine isso. Então, o problema é que você vai ter que fazer um malabarismo com dinheiro e a produção de riqueza continua sobre uma plataforma, a exemplo da educação que nós falamos aqui, que precisa mudar, e de uma legislação arcaica, mas que está muito atrelado a esta história colonialista, né, de que você ainda está... É um Estado patrimonialista, com certas oligarquias que conseguem dominar muito o discurso político e a economia, e aí, evidentemente, você não consegue romper com a barreira. Não consegue. Então, tem lá 2% do PIB para investir. Bom, eu tenho que resolver o problema das estradas, o problema disso, o problema da saúde, e ainda inovar em ciência e tecnologia, para fazer com que as universidades, e aí eu queria dizer antes, Universidade Federal tem um papel fundamental com a ciência de ponta de desenvolvimento. Centros universitários, eu acho que deveriam ter mais vocação para quê? E tem para extensão, para relação com a comunidade. Uma pegando emprestado de outras. E as faculdades com foco no ensino. Embora todos deveriam ter um pouco de tudo. Agora, como isso vai... O problema é fazer com que essa discussão, com esses argumentos, com esses conceitos, permeie a nossa sociedade. Né? E aí a escola, como vocês falaram. E aí, política os vereadores, os deputados, os senadores estão aprovando leis para introduzir essas questões nas escolas, por exemplo? É isso que acho que tu quer se referir. Vamos cuidar para que isso aconteça. Mas, enfim. Marcos Hubner, vice-diretor da FISMA. Patrick Rodrigues, diretor da PRS Monitoramento. E a Elizabeth Flores, diretora da Cibrama. Foram nossos convidados hoje aqui no Conexão Cidade, que passou muito rápido, né? Porque vocês são muito preparados todos. Felizmente a gente vê que tem muita gente com capacidade, sim, competente, sim, que na cidade de Santa Maria tem, né? Vejam, vocês aqui vêm para brilhantar o programa, para trazer um conteúdo de qualidade sobre tudo que nós falamos. E como a gente ficou com um gosto de quero mais, de falar muito mais sobre tudo que vocês disseram aqui.
Mas enfim, o tempo é curto. Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET, pelas redes sociais, pela TV Amigo em mais de 140 municípios, vai ficando por aqui e aguardamos que o telespectador tenha gostado e que assista também aos próximos programas.